Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Amados irmãos, a minha pergunta de partida hoje é: você ama Jesus Cristo? Você ama Jesus Cristo? Porque vejamos uma coisa. A nação de Israel foi o povo escolhido por Deus. Deus tirou-lhes do Egito, levou-los ao deserto. E a Bíblia descreve que o período que eles percorreram pelo deserto foi simplesmente porque eles ainda não tinham fé suficiente para que Deus os levasse à terra prometida. E durante aquele período que o Senhor levou esse povo, andou com eles no deserto, o Senhor colocou-lhes sobre sua providência, deu-lhes o sustento, cuidou deles, protegeu-os. Mas para no final de tudo, aquele povo que ele havia separado não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb entraram para a terra prometida. O que é que eu quero dizer? A Bíblia diz que eles não tiveram fé suficiente em Cristo. Mesmo apesar dos grandes feitos que eles viram, eles não acreditaram no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor, em outro advento, envia os seus santos profetas. Os profetas vieram pregar, Moisés deu a lei, os profetas prosseguiram para corrigir sempre o povo assim que tivessem a se desviar da lei. Mas, no entanto, esses santos profetas foram martirizados, assassinados, pelo mesmo povo que o Senhor escolheu para os levar à terra prometida ou para os dar a salvação. Mas sem se esquecer que antes de tudo isso, Abraão, ao ser dado a promessa, Deus falava primeiramente com ele que a descendência dele seria como a areia do mar, que eram incontáveis. Mas depois o Senhor aparece em outro advento e lhe diz assim: olha para as estrelas do céu, se conseguires contar, assim será a sua descendência. O aspecto que vimos ali é que realmente, mostrando a areia do mar, Deus estava se referir a uma geração biológica, e mostrando as estrelas do céu, Deus estava a se referir à nova aliança, a essa geração espiritual do povo de Israel, que somos nós. Mas uma coisa digo: depois do assassinato desses profetas, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo apresentou-se, primeiramente mostrou o seu amor, a sua preocupação com aquele povo, fez milagres, concedeu milagres até de providência de alimento para eles. Mas aquele mesmo povo que seguia com Jesus Cristo, no dia da sua crucificação, foi o mesmo povo que levantou a voz, influenciado pelos sacerdotes, para dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Deus concedeu mesmo assim a ressurreição para a salvação da humanidade, na qual nascemos nós por Cristo, na nova aliança. Mas vejamos uma coisa, amados irmãos. Olhamos bem para essa reflexão de tudo isso. Hoje, na nova aliança, o Evangelho é bem claro. Os instrumentos de conhecer a palavra de Deus, de busca, de conhecimento, estão aqui. São todos disponíveis. Nação nenhuma, ou em tempo algum, em toda a história da humanidade, teve os recursos que nós temos de poder conhecer a Jesus Cristo. Mas ainda assim, você se limita em seguir falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos. Mas você não segue esses falsos ensinos simplesmente porque você está a ser enganado. Você, na verdade, segue porque é aquilo que lhe dá prazer, é que lhe dá satisfação, é que, na verdade, acaba por satisfazer a demanda, a procura, a busca que está no teu coração, porque você ainda ama a iniquidade. Você não ama Jesus Cristo. Você não ama Jesus. Você que continua seguindo o falso evangelho, você que tem até dificuldade muito simples de notar que este é um falso pastor, ou este é um falso mestre, ou este é um falso profeta, e você até sai em defesa deles, e você consegue olhar para aqueles que pregam a verdade e dizer assim: ah, este é um fanático, também toda hora acusar, toda hora dizer. Amado irmão,
Você não ama Jesus. Você não ama e não conhece Jesus Cristo, meu. Se você conhecesse a Jesus, você pautava em buscá-lo nas Escrituras. Você pautava em buscá-lo na Bíblia Sagrada. Você pautava em buscá-lo em espírito e verdade. Para que tu pudesses te imbuir de conhecimento, sabedoria, para caminhar com Ele. Porque Deus não tem as mãos atadas, nem as mãos curtas que não te pode alcançar. Mas simplesmente você foge dele. Você se afasta dele. Pelas tuas iniquidades, pelo teu coração, pelo teu desejo, por todas as coisas que você ama, que estão fora da vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã, busca Jesus. Porque eu creio que se Jesus Cristo tivesse no seu advento, no seu propósito, no seu plano, de ele regressar mais uma vez ao universo, você que está nesta comunidade dos falsos profetas, dos falsos pastores, você que é prosmíscuo e continua a viver nessa vida prosmíscua do pecado, dos desejos carnais, de seguir todos esses cadáveres que aí pregam o evangelho falso, o ensino da prosperidade, o ensino das coisas erradas, você também se juntaria até o falso profeta para assassinar Jesus novamente. Ouviste bem? Você se juntaria aos teus falsos profetas para assassinarem Jesus Cristo. Aleluia. Então, amado irmão, faça uma introspeção na tua fé. Faça uma introspeção no seu desejo de servir a Deus. Você quer realmente servir a Jesus Cristo? Ou você vai à igreja porque você ou frequenta aquela dominação e a outra, porque você está a buscar um certo aconchego, uma satisfação que é emocional? E não tem nada a ver com a verdade em Cristo. Examina o teu coração. Examina mais. Examina mesmo. Então eu quero dizer que o meu Senhor desceu para aqui para o mundo, fez-se homem, pequenino como somos, humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Você deve primeiramente começar a examinar o porquê que Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, iria vir entregar a sua vida, iria ser morto neste universo pelos seres humanos que Ele próprio fez. Como Jesus Cristo, à altura que ia ser preso, Ele ainda consertou a orelha do soldado romano que Pedro havia cortado. Mas ainda assim, Ele entregou aquelas suas mãos para serem algemadas. E o ser humano conseguiu algemar Jesus, amarrar Jesus Cristo, acorrentá-lo, com as mesmas mãos que ela há poucos segundos viu-la fazer milagre. Viu-la curar uma orelha. Mesmo assim, prenderam Jesus e levaram. Então você não é diferente desse soldado. Você não é diferente daqueles que assassinaram Cristo. Você não é diferente do fariseu. Você não é diferente dos hipócritas, dos sacerdotes, dos escribas, dos religiosos da época. Você não é diferente disso, amados irmãos. Examina, faça uma introspeção no teu coração. Se você acha que meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, iria vir sacrificar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, dando a sua vida, para que você tenha uma casa, um emprego, um negócio, que tivesse uma vida abençoada no lar. Se é exatamente isso que te passa pela mente, então você não conhece, você não ama Jesus. Você não conhece e não ama a Jesus Cristo. Olha bem, Jesus Cristo é o mesmo Senhor ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Jesus que deu riquezas a Salomão. E por que para dar riqueza a ti, Jesus tinha que morrer na cruz? Se ela Salomão deu na lei, a ti teria ele morrer para te dar dinheiro? Analisa. Analisa. Como é possível o meu Senhor entregou a sua vida para você ter dinheiro? Que Deus fraquíssimo seria esse? Quando Ele diz que todas essas coisas Ele irá destruir. Todas essas coisas Ele irá desfazer. E Ele fará coisas novas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
mas faça uma introspecção no seu coração para saber se verdadeiramente você ama Jesus. Ou você simplesmente quer esse aconchego da religião, esse aconchego de estar junto de uma igreja, porque parece mais correto você ir para a igreja do que ir a um curandeiro. Porque você se sente mais na paz de fazer rituais dentro dessas igrejas com os falsos profetas do que ir a um curandeiro ou procurar um pai de santos. Você não vai, então, quer dizer, você sente-se bem fazendo isso porque pelo menos a bruxaria foi elevada a um nível mais aceitável para a sociedade. Amados irmãos, amadas irmãs, saiba de uma coisa. Todos aqueles, e fica bem claro isso aqui, todos aqueles que pertencem ao sistema religioso dos falsos ensinos, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, todos esses que fazem parte disso, quando o sistema do maligno for implementado, a religião universal, você será membro desta religião. E são vocês que vão perseguir a verdadeira igreja de Cristo. Vocês vão perseguir o povo santo. Vão perseguir aqueles que estarão a fugir da religião para poder servir a Deus fora do sistema que os aprisionava. Vocês vão perseguir aqueles que já estão fora da religião. O aval do sistema do anticristo será dado pela religião para bater, para matar os fiéis que seguem o Senhor. São vocês que vão levar acusações diante dessas autoridades constituídas do anticristo para que os verdadeiros cristãos sejam abatidos. Assim como foi no passado, será no futuro. Aleluia. Então vocês reparem bem que hoje os ensinos com relação ao cristianismo, a esse percurso todo que tivemos desde a Igreja dos Santos Apóstolos e a Igreja Primitiva dos Santos Apóstolos até aqui, foi trocada, foi mudada pela história da religião. Mas não é aí onde você vai olhar para a igreja. A igreja deve ser olhada no sentido do ato dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que seguiu o Evangelho da Verdade, a igreja que não era denominacional, a igreja que não construía templos, a igreja que operava de casa em casa, de família em família, a igreja que era conhecida pelos seus atos, testemunho de suas vidas. Esta era a igreja de Cristo. Tudo que nós vemos que vem por ali, há igrejas a pregar a verdade, é bem verdade, porque o Senhor continua a salvar e a salvação é individual. E todos aqueles que passam, que estão dentro de uma denominação e outra, que têm verdadeiramente o coração para Cristo, Deus continua a fazer o seu trabalho. Mas eu quero lhe despertar para algo maior, algo a mais verdade, que é esta verdade bíblica, que é essa verdade que contém nas Escrituras. Então, por isso é que a religião, hoje, se reparares, todas elas estão invertendo para a posição de chamar Israel, a geopolítica, nação, aí no Médio Oriente, como o povo escolhido de Deus. É bem verdade que nós somos descendentes por Cristo, através de Cristo. Israel como nação deu à luz a Jesus. Jesus gerou-nos a todos nós. E aqui está o verdadeiro Israel de Deus. Então saiba de uma coisa, que essa nação geopolítica que nós gostamos de apoiar por causa da religião, por causa da influência dos ensinos religiosos, esta mesma nação será a mesma nação que irá perseguir com a sua religião. Eles irão ser o cabeça de perseguir os cristãos. Eu sei que muitos tentam apontar sempre Roma, Roma, mas saiba de uma coisa, Roma teve aval, Roma sempre teve aval do judaísmo. O judaísmo é que combateu a verdadeira igreja de Cristo. Então não vai ser diferente no fim. Então você analisa as escrituras, lê as escrituras sem influência dos ensinos religiosos, para nós percebermos aonde vamos e aonde estamos. Então, faça uma introspecção da tua vida. Vê se você realmente ama Jesus Cristo ou você é inimigo do Senhor. Porque você poderá ser um verdadeiro inimigo de Jesus, alguém capaz de assassinar Jesus, porque é por isso é que você, muitas das vezes, os religiosos, os falsos profetas, eles têm ódio de nós ao ponto de querer ver-nos mortos. Então, este mesmo ódio ao ponto de querer ver-nos mortos, vai buscar na Bíblia Sagrada
no livro do Atos dos Apóstolos, quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, quando Jesus lhe apareceu, o que é que Jesus lhe disse? Por que me perseguis? Por que me persegues? Aleluia. A perseguição aos fiéis do Senhor, a perseguição, o ódio aos filhos da verdade. Saiba que você está a perseguir a Jesus. Então eu deixo aqui essa reflexão para ti. Mas pense, analisa, porque eu acho que você poderá ser um grande inimigo da cruz, inimigo de Cristo, e ainda não sabias. Mas aqui deixo esta palavra para que você possa fazer uma introspecção, para que você possa analisar e buscar o Evangelho da verdade. Porque o Evangelho da verdade é a salvação, é o poder que ele pode regenerar para a vida eterna. Shalom, a paz do Senhor. E aqui falou o vosso irmão, pastor Vitor Rafael. Amém.